No vídeo de hoje, estarei falando com vocês a respeito de dizer não. E como o fato de dizer não, ele vai impactar na sua vida de uma maneira que você não consegue nem imaginar. Como que o não, ele está ligado à manipulação? Como é que o não, ele está ligado aos egoístas? E como é que o não está ligado nos limites que você coloca na sua vida? Fica aqui comigo, que estaremos conversando sobre esse assunto maravilhoso hoje. Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que estou trazendo para vocês todas as semanas aqui no meu canal, já junto com vocês há quase 8 anos, né? E sempre trazendo todo esse assunto que é ligado à codependência familiar, ligado à dependência química e ligado a comportamento. Hoje, o tema ele é comportamento, né? Mas apesar de ser comportamento, o que é interessante é que você pode pegar esse conteúdo que eu vou estar passando para vocês hoje e aplicar em qualquer situação da sua vida, mesmo que você não tenha problemas de familiares com dependência química. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, saber dizer não é uma arte, né? E muita gente, ela pega essa noção de falar não e ela coloca num contexto muito pejorativo, né? E hoje eu estou aqui trazendo para vocês uma nova perspectiva e uma forma da gente encarar isso de uma maneira melhor, mais positiva e, claro, sempre fazendo com que, entendendo esses processos que acontecem ao redor da nossa vida, a gente consiga estar melhorando cada vez mais. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e convido vocês a se inscreverem aqui no meu canal, porque se você é inscrito aqui no canal, todas as vezes que eu fizer um vídeo, você vai ser avisado pelo YouTube, você recebe uma notificação e você fica sabendo em primeira mão que eu lancei um novo vídeo, um novo material. E, claro, nesse mundo corrido que a gente está, é sempre bom ter alguém dando um toque para a gente falar, ó, dá uma olhada lá, tem um novo vídeo, né? E senão a gente vai deixando para trás e acaba perdendo essa informação de qualidade. Claro que você se inscrevendo no nosso canal, você ajuda demais o meu trabalho, e isso também demonstra para mim que o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês é um conteúdo de valor, um conteúdo que está fazendo a diferença na sua vida. E se você acabar gostando do vídeo e achar que esse vídeo valeu a pena mesmo, eu peço para você dar o seu like e faça os seus comentários aqui embaixo, porque assim, muitas vezes vocês não comentam nada, tudo bem, né? A vida é corrida, aquela coisa toda, você não tem paciência de escrever, mas quanto mais você comenta nesse vídeo, ou nos vídeos que você assiste, mais eu vejo que esse é o conteúdo que você está precisando. Se você manda para mim, Ricardo, fala sobre isso, Ricardo, fala sobre aquilo, eu tenho uma dúvida assim, eu tenho uma dúvida. Eu sei e acabo direcionando o material para você que faz os comentários abaixo. Claro, eu também fico muito feliz e satisfeito de saber que, de alguma forma, eu estou ajudando a sua vida. Então, comente no vídeo e você pode, vou deixar aqui a proposta, comenta aqui embaixo no vídeo se você sabe ou não dizer não, ou se você tem dificuldade em dizer não. Eu fiquei pensando, né? Estava pensando essa semana, eu preciso levar um conteúdo para o pessoal, né? Até porque lá nas minhas redes sociais e as pessoas entram em contato e ficam falando comigo. A maioria das dúvidas que vocês têm, eu respondo lá no nosso grupo do Facebook, que é o grupo terapêutico de apoio ao codependente, e lá no grupo eu consigo responder. Por quê? Porque quando eu respondo para uma pessoa, eu respondo para todas as demais que já participam do grupo, porque normalmente as dúvidas são quase as mesmas para várias pessoas, então isso acaba ajudando outras pessoas. Então, a sua dúvida, ela ajuda outras pessoas também. E aí, o que aconteceu? As pessoas vieram me perguntando essa semana sobre questões de dúvida, né? E tipo assim, olha, eu tenho uma dificuldade de falar não, ou lidar com a manipulação
do dependente químico ou até mesmo das pessoas normais ao nosso redor, né? Porque, assim, vamos começar aqui a bater esse papo, né? E vamos começar a falar dessa questão de dizer não, né? Porque, assim, na verdade, se você é uma pessoa que fala não, normalmente a sociedade ela te julga, né? Porque, assim, existe um ranço, né? Existe um ranço, e eu sempre vejo que atrás desse controle social ou atrás desses vigilantes da moral e dos bons costumes, né? Sempre tem uma manipulação por trás disso tudo, né? Então, quando você se propõe a dizer não para aquilo que não é conveniente para você, normalmente você vai ser julgado, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, que eu vejo acontecendo, as pessoas têm medo de falar não, porque elas têm medo de serem julgadas, né? E, normalmente, o mundo que a gente vive, ele julga, ele é um mundo que nos julga, né? Somos julgados, na verdade, nós somos julgados 24 horas por dia, né? E isso é uma coisa, assim, que você precisa aprender a lidar com isso. Se, infelizmente, é normal vivemos num mundo onde somos julgados a todo momento pelo que a gente fala, pelo que a gente age, pelo que a gente veste, como a gente anda, pelo carro que tem, por tudo somos julgados, então você há de convir que você precisa aprender a lidar com isso, com julgamento. Ou seja, um julgamento, na verdade, ele nada mais é do que a opinião de uma outra pessoa acerca da sua pessoa. Então, quando eu olho para você, por exemplo, observo você um pouco, ouço você falando, e aí eu já penso aqui na minha cabeça, essa pessoa é assim, 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 e tal, aquela coisa. Isso é um julgamento. É a opinião que outra pessoa tem a seu respeito, tá? A questão toda se você tem dificuldade em ser opinada pelas pessoas, ou, em outras palavras, se você se importa com o julgamento dos outros em relação a você, você vai ter uma grande dificuldade de dizer não quando for necessário, tá? Então, você precisa começar a prestar atenção nisso que eu estou falando, tá? Se, nos momentos em que você precisa dizer não, o porquê você não diz não. Essa que é a lição do vídeo que eu estou trazendo de hoje, é entender, em primeiro lugar, entender o porquê você não consegue dizer não. E aí, é claro, eu convido você a prestar atenção na sua vida, prestar atenção no seu cotidiano, porque, na verdade, a gente não presta atenção nas coisas acontecendo. Mas eu tenho certeza que aí no seu dia a dia você tem várias situações em que você precisa concordar com alguma coisa, você precisa dizer não, você precisa dizer sim, e você só diz automaticamente sem pensar. Então, por exemplo, né, um exemplo que acontece muito quando a gente está trabalhando, não sei no seu trabalho, mas no meu trabalho, a gente trabalha com outras pessoas e, de repente, a pessoa ela te pede alguma coisa emprestada, né? Claro, num primeiro momento, você quer ser uma pessoa legal, você quer ser o camarada do trabalho, você quer ser aquela pessoa que colabora, você empresta. Tudo bem, tá? Beleza? Tá bom. Aí o que acontece? O trabalho, ele exige que cada um tenha o seu material de trabalho, por exemplo. Então, assim, um exemplo bem bobo, mas se você extrapolar isso que eu estou te falando, você vai encaixar perfeitamente no seu dia a dia. Então, todas as pessoas que trabalham lá, nesse exemplo que eu estou falando, elas têm que usar uma caneta azul e uma caneta preta, ok? E aí você, que é uma pessoa competente, você que é uma pessoa engajada no seu trabalho, responsável e profissional, o que você faz? Você tem uma caneta azul e tem uma caneta preta, certo? Tudo bem? Aí você tem o seu colega de trabalho, que ele está lá, e ele também vai precisar de uma caneta azul e uma caneta preta,
Só que, por algum motivo, ele só tem a caneta azul. E aí, toda hora que ele está ali trabalhando do seu lado e ele precisa usar a caneta preta, ele chega para você, pode me emprestar a caneta preta? Aí você vai lá, empresta a caneta preta. Aí uma vez, duas vezes, pode me emprestar a caneta? Você empresta. Vai ter hora que você vai estar usando a caneta preta e ele vai pedir na hora que você está usando. E aí você vai chegar e vai falar assim, já. Aí o que acontece, olha só como que a coisa ela é assim. Tem gente que ela vai te pedir a sua caneta emprestada, sua caneta preta emprestada, e se você demorar ainda para dar, ela vai reclamar. Ela vai falar, caramba, mas, né? Isso é um exemplo de caneta, mas você vai, se você encaixar isso no seu trabalho, você vai ver que acontece isso muito. Aí assim, aí a gente, se você começa a usar esse raciocínio que eu estou te trazendo aqui hoje, você começa a pensar, peraí, uma caneta, por exemplo, vamos lá, é um exemplo, uma caneta custa R$5, por exemplo, eu não sei. Se eu pude comprar uma caneta, se eu ganho o mesmo salário que aquela pessoa está trabalhando também ganha, eu ganho o mesmo salário que ela, eu trabalho aqui no mesmo lugar, a gente precisa da mesma caneta, por que a pessoa não vai e ela compra uma caneta para ela não encher o meu saco? Né? Essa que é a verdade. E aí você começa a pensar nisso. E da próxima vez, o que vai acabar acontecendo? Você vai falar assim, e aí tem um raciocínio que é tão interessante, né? Porque se você começa a pensar como que você próprio, ou como nós mesmos, né, alimentamos, né, os folgados do mundo, né? Porque, na minha opinião, tem muito folgado no mundo. O mundo, ele é um lugar cheio de gente folgada, sabe? Folgado, nego folgado, é o mundo. O mundo é um lugar cheio de nego folgado que, se a pessoa tiver uma chance, ela vai fazer de tudo para ter o mínimo esforço possível e, se você deixar, será às suas custas, ok? E aí você fica pensando que, você pensa, pô, esse cara é folgado, né? Por que ele não compra a caneta dele? Né? E aí tem um belo dia que você chega para ele, e aí você presta atenção nesse movimento, né? Porque você raciocina, ele ganha o mesmo salário, ele trabalha o mesmo horário, ele tudo, por que ele não pode comprar a caneta dele? E aí chega uma hora que você pensa assim, se eu continuar emprestando a caneta para ele, ele nunca vai comprar uma caneta. Por quê? Porque para que ele vai comprar uma caneta se sempre tem algum trouxa que vai emprestar a caneta para ele? Está entendendo? É exatamente esse o raciocínio que você tem que começar a usar e a entender quando você precisa dizer não. Até chegar um dia que você vai tomar coragem, a pessoa vai te pedir a caneta emprestada e você vai falar assim, olha, hoje não dá para emprestar a caneta. Mas por quê? Falar, não, é porque eu estou gripado, ou eu estou com a mão suja, ou eu passei a mão em, sei lá, em algum lugar e peguei na caneta e a caneta está suja. Sabe, você fala qualquer coisa, sabe? Porque não importa a razão, você só fala que, não dá. E aí você fala o seu não, tá? E aonde que a gente começa a encaixar o não nas situações da vida? O não, ele acaba servindo como um limite, né? Por quê? Porque, como seres individuais que somos, precisamos ter limite, precisamos ter uma cerca e precisamos dizer às pessoas ao nosso redor até onde a gente permite e até onde a gente não permite que elas vão com a folgadez dela, tá? Então, todas as vezes que você fala não para alguém, você está dizendo para a pessoa, você só pode ir até aqui, daqui para cá, não pode, entendeu? Por que é importante você começar a entender que é necessário começar a falar não? Tudo bem? Ótimo. Vamos continuar aqui no nosso raciocínio. Então, você é pai, você é mãe. Outra coisa que é ponto comum, não sei se é tão comum para você, você não pode dizer sim todas as vezes para os seus filhos. Você não pode, sabe?
Um pai e uma mãe que sempre diz sim para os filhos está estragando os seus filhos. Você não pode dizer sim para os filhos precisam de não. O filho precisa de um desafio. Por quê? Porque quando ele sair para o mundo para viver, o mundo vai ter sempre um não para jogar na cara do seu filho. E aí, se o seu filho não aprendeu a receber um não dentro de casa, quando ele chegar na rua, ele vai achar que todo mundo tem que dizer sim para todas as vontades que ele tem. E aí você acaba estragando o seu filho. Outra coisa, vamos lá. Eu estou falando do dia a dia aqui, do cotidiano. Você tem um carro e você é uma pessoa independente, você é uma pessoa livre, entende? E, de repente, alguém percebeu, né, que você tem um carro e, você pode me dar uma carona? Esse é um assunto bem complicado, né? Porque, assim, tem gente que não se importa de dar carona. E tem gente que, assim, sabe aquela pessoa que você não gosta muito dela, não vai muito com a fachada dela, mas ela trabalha lá com você, ela estuda com você, ela se ligou que você vende carro e ela não vende carro, né? E aí, mas pode me dar uma carona? Você está indo para onde, né? É aquilo que eu falei, o mundo é um lugar cheio de folgado, tá? E aí você dá carona um dia, você dá carona outro dia, mas tem hora que você quer ficar sozinho. Não sei você, mas tem hora que eu quero ficar sozinho. Eu quero ouvir o meu rádio, eu quero ouvir o meu celular, eu quero falar em particular com alguém, uma conversa particular, não quero que ninguém esteja ouvindo. E se naquele momento que você está indo para onde você esteja indo, é aquele momento que você precisa de paz para você ouvir sua meditação, tá? E você tem uma pessoa ali do seu lado. Tem isso. Então, tudo bem. Agora, se você deu uma carona uma vez, duas vezes, tudo bem. Mas tem gente que ela te aluga, porque ela acha, olha só, o mundo é cheio de folgado. Ela acha que depois de um certo tempo você tem a obrigação de dar carona para ela. Por quê? Ué, por que ele não vai me dar carona? É como se você fosse obrigada a dar carona para alguém. O problema é que aí depois que você deu carona uma, duas, três vezes, a pessoa já se sente dona da situação e aí ela já come no teu carro, já suja o teu carro, já deixa o lixo lá no teu carro e algumas vezes ela já até peida no seu carro, que isso acontece, né? E a gente fala aqui até meio desagradável, mas isso acaba acontecendo. E você fala, caramba, que falta de respeito, né? E mesmo assim as pessoas ainda acabam achando que você não pode dizer não, certo? Até que um belo dia você entende essa situação, você fala, essa pessoa está passando do meu limite. E aí você chega para ela e fala assim, fulana, hoje eu vou para o outro lado. Você vai para o outro lado, é claro que você não vai para o outro lado. Aí, no outro dia você fala, hoje eu vou ter que passar na casa da minha mãe. No outro dia eu vou ter que pegar a minha sobrinha. E aí você começa até o dia que você, ou a pessoa tem que se ligar, né? E aí você corta essa história de carona. Claro, se você é uma pessoa que quer dar carona, tudo bem, estou dando só um exemplo, porque isso é a coisa que acontece. Outra coisa é quando, agora especificamente para você, família, que tem o seu filho dependente químico, ou o seu marido dependente químico, ou qualquer familiar dependente químico. Infelizmente, existe um programa que roda na cabeça da família. É um programa automático, onde ela sempre está pensando num meio, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar, eu preciso ajudar, eu preciso tirar ele das drogas, eu preciso ajudar. E aí fica aquele programa automático na sua cabeça, sendo que, não que você não tenha que ajudar, entenda, tá? Mas você tem que esperar um pouco, você tem que dar uma folga para ver em que circunstância você vai ajudar e se a pessoa quer ajuda, né? Porque tem aquela história, às vezes a pessoa não quer ajuda, e você, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, e aí você fica naquela doideira dentro da sua cabeça, e aí, na primeira oportunidade
que o seu familiar dependente químico chega em você para falar alguma coisa, você já está tanto com aquele programa rodando automático na sua cabeça, que você precisa ajudar, que se a pessoa chegar e falar assim, olha, estou precisando de R$ 10 para pegar o ônibus, você dá. Se a pessoa chegar e falar assim, olha, eu consegui um novo trabalho e tal, só que eu só vou receber daqui a 30 dias, você me ajuda a pagar o aluguel da casa? Você paga. Se você está entendendo? E aí é que entra a manipulação. A manipulação, por quê? Porque o dependente químico, ele sabe disso que eu estou te falando, e ele usa isso para jogar com você e obter o que ele quer. Está entendendo? Então, como é que você vai usar o não nessa circunstância? Você tem que usar, né, assim, em todas, né? Essa daqui, principalmente, o que você tem que fazer? Você não pode dizer sim logo de cara, porque você tem que pensar e avaliar. Você tem que avaliar. Está entendendo? Você tem que avaliar a situação, tá? E outra coisa também é, depois de falar sobre tudo isso, eu poderia ficar aqui falando sobre em que situação acontece muita gente poder falar ou não falar não, mas aí também eu vou deixar de falar uma outra coisa que é assim, você tem que se perguntar, a partir do momento que você começa a prestar atenção o porquê você não consegue dizer não, vamos lá, eu vou tentar te ajudar a raciocinar. Muitas pessoas não dizem não. Por quê? Porque elas têm baixa estima. Então, vamos lá. Porque quando você diz não para alguém, você pode pensar assim, mas se eu disser não, eu não vou ser mais aceito. Então, já começa por aí. Mas se eu disser não para fulano, ciclano ou beltrano, eu não vou ser uma pessoa legal. E eu quero que as pessoas achem que eu sou uma pessoa legal. Se eu disser não para o meu filho, ele não vai mais me amar e ele vai me odiar. Se eu disser não para o meu colega de trabalho, ele não vai mais falar comigo e vai virar a cara. Está entendendo? Tudo o porquê você não fala não é porque você acha que você falando não, você não será aceito de alguma forma. Tá? E essa que é a grande mensagem desse vídeo. Você precisa entender o seguinte, se alguma coisa do que eu estou falando aqui está fazendo sentido para você, você tem que começar a se trabalhar internamente, talvez buscar uma terapia, talvez buscar um grupo, talvez buscar uma ajuda, uma leitura, algo que faça você entender por que você precisa da aprovação das pessoas. Por quê? Tudo isso que eu acabei de falar sobre o porquê que você não fala não é uma necessidade de você ser aprovado. E normalmente, de uma forma geral, você não fala não porque você não se ama. Você não se ama, você não se respeita, você é muito permissivo, sem dizer que a gente não consegue dizer não, às vezes, até para nós mesmos, né? Porque, vamos lá, eu estava esquecendo dessa parte. Você tem que dizer não para você. Exato, para você mesmo. Quando você quer comer demais, você tem que chegar e falar assim, não. Quando você quer exagerar no doce, não. Quando você quer dormir, passar da hora de dormir, porque você está vendo o seu seriado, você tem que falar não. Vocês estão entendendo o quanto é importante falar não? Mas o que tem que ficar claro aqui é o seguinte, que a partir do momento em que você aprende a dizer não e a colocar limites, precisa ser uma coisa que você sabe o que você está fazendo. Porque, na verdade, você falar não é uma arte. Falar não para as pessoas é uma arte.
quê? Porque você tem que, antes de falar não, você tem que pensar, raciocinar, você tem que... Simplesmente você não fala não só porque é não. Porque tem gente também, tem uns retardados, né? Tem um monte de gente retardada que você vai falar alguma coisa, você abriu a boca e a pessoa, não. Mas não o quê? Que eu nem falei nada. Então tem gente que já é o para mais, né? Porque tem gente que fala não que não sabe nem o porquê está dizendo não. Já é um programa automático rodando na cabeça da pessoa que tudo ela nega em primeiro momento. Então, para a gente finalizar esse vídeo, porque esse vídeo poderia ter parte 1, 2, 3, 4 e cena dos próximos capítulos e tudo mais, porque, como eu estou dizendo, dizer não é uma arte, tá? E você tem que aprender essa arte se você quiser viver melhor com você mesmo e com as pessoas. A grande dica que eu quero deixar aqui para vocês no final do vídeo é: se você não consegue dizer não por N motivos, por esses motivos que eu disse, use o não, tá? Você troca a palavra não, olha só, essa dica aqui vale o like e vale a sua inscrição, hein? Olha lá o que eu vou falar agora. Você não consegue falar não, você não quer dizer não, tudo bem, eu respeito. Sabe o que você vai começar a dizer? Você vai dizer assim, tudo bem, eu vou pensar, amanhã eu te falo. Olha só, olha essa dica sensacional. Essa dica por quê? Porque quando você fala, você vai pensar, você não disse nem sim, nem não. Tá? E quando você fala, eu vou pensar, você tem tempo de raciocinar, você não é pego de surpresa, você não é pego na emoção, você pode raciocinar, avaliar, a pessoa está me pedindo tal coisa, será que vale a pena? Será que não vale? E aí você usa a sua inteligência para julgar se você vai dizer sim ou se você vai dizer não. Porque aí você pode dizer, tudo bem, eu pensei, beleza, vamos, né? Ou você pode chegar para a pessoa depois e falar assim, olha, eu pensei melhor, mas eu acho melhor não, porque isso, porque aquilo, ou porque não, eu acho melhor não. Mas, pelo menos, quando você fala, eu vou pensar, você deu um fôlego para você raciocinar e você não cometer um erro quando você fala sim, quando você deveria falar não. Porque todas as vezes que você falar sim, quando aqui dentro você realmente queria dizer não, uma parte de você morre. Tá bom? Então é isso por hoje. Espero que esse vídeo faça sentido para você. E se você tiver dúvidas, se quiser comentar, eu gostaria que você comentasse. Escreve aqui embaixo nos comentários o que você está achando do nosso material, o que você achou deste vídeo. Você consegue dizer não para as pessoas? Sim ou não, ok? E claro, como sempre, a gente tem que sempre estar pensando que nada disso estaria acontecendo, a gente não estaria aqui todas as semanas, vocês não estariam aí, bem aí me assistindo, se a gente não estivesse sob o jugo do nosso grande Pai, do nosso grande Deus, que traz saúde, prosperidade, traz essa clareza de mente para a gente poder estar todos os dias aqui e, claro, abençoando a sua vida, a sua família, da mesma maneira que Ele abençoa a minha vida e a minha família, porque não há ninguém além dele. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.